vida pela internet. Sobre esse assunto, nós recebemos agora a pesquisadora em mídia e cultura e doutoranda na área de comunicação, Joara Castro. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Obrigado aqui por atender nosso convite. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E o que podemos destacar sobre essa convergência na área da comunicação? Hoje temos aí diferentes plataformas, diferentes meios em que as pessoas se informam, também se comunicam. Como podemos destacar este importante assunto agora, em pleno século XXI, e com uma velocidade incrível de informações, Joara? Então, eu acho que você falou um ponto muito importante, que é justamente a velocidade, né? Então, quando a gente fala de convergência midiática, a gente tem que levar a velocidade em consideração, né? Porque a gente vive nesse cenário em que a gente está o tempo inteiro, né, consumindo, o tempo inteiro vulnerável às informações. Então, todo mundo, né, tem um smartphone, todo mundo tem aí um notebook e tal, então a gente fica o tempo todo exposto a muita informação, né? E o cenário da convergência midiática fala justamente disso, né? Sobre essa velocidade. Então, essa velocidade faz muita diferença nesse nosso consumo. E quando a gente fala dessa cultura da convergência, acho que é importante a gente destacar 3 pontos, né? Que primeiro a gente está falando da convergência dos meios, né? A gente está falando da cultura participativa, e eu acho que isso fica muito visível para a gente quando a gente pensa nesses novos canais de mídia e tal, na forma com que a gente consome. A gente, ao mesmo tempo que está assistindo, a gente está comentando, né, aquilo que a gente está assistindo, enfim, tanto na televisão quanto na internet. E a gente também está falando de inteligência coletiva, né? Então, a gente está falando dessa inteligência maior, né, como os próprios autores da convergência falam. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, alguma coisa, hoje em dia a gente vai ver os comentários, né, sobre aquela marca, sobre aquele produto, e isso, obviamente, tem uma produção de sentido na nossa compra. Então, muita gente, por exemplo, ou já comprou algo, ou já deixou de comprar, justamente por conta dessas informações que a gente encontra aí na internet sobre tudo que a gente está consumindo. Então, acho que esses 3 pontos são muito, muito importantes quando a gente fala de convergência. Tanto pensar nessa variedade de meios, né, que a gente está consumindo, pensar nessa inteligência coletiva e também nessa cultura participativa, onde a gente não tem mais, obviamente, um telespectador que é passivo, né? Então, o telespectador produz notícia, né, e também comenta e também dá o tom da circulação dessa notícia. Joara, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Eu queria saber de você, que é uma estudiosa do tema, quais os cuidados que nós temos de tomar com a convergência. Então, eu acho que quando a gente fala de comunicação, a gente não pode deixar de falar, obviamente, dos nossos princípios éticos e morais. Então, como a gente começou lá no início da conversa a falar sobre a questão da velocidade, e hoje a velocidade ela tem um tônus, obviamente, econômico, né? Então, assim, você dá a primeira notícia, você dá o furo, isso quer dizer também uma convergência aí econômica, mas obviamente que a gente não pode perder o princípio ético da apuração. Então, mesmo que a velocidade da notícia ela seja importante, obviamente, nesse cenário de conglomerados midiáticos, enfim, que é importante que a gente circule, porque obviamente isso se trata de capital, eu acho que a gente não pode deixar o princípio ético da apuração, né? E também pensar nesse cuidado com a imagem. Então, assim, eu quero dar um furo, mas, por exemplo, esse furo, ele vai deixar uma pessoa em uma situação desconfortável, né? Aquela pessoa ali pode estar sendo exposta de uma forma ruim. Então, acho que a gente precisa tomar esse cuidado, né, com os nossos princípios éticos e morais que não estão apenas na comunicação, mas dentro de todas as nossas relações sociais, né? Então, isso continua sendo muito importante.
Joara, e como nós podemos associar essa convergência midiática com a educação? Então, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente está tendo também modalidades, né? A gente tem uma diferença educacional com esse cenário da convergência midiática. Então, por exemplo, quando a gente fala de redes sociais digitais, hoje as redes sociais digitais, elas podem ser ambientes de aprendizagem, né? Então, não necessariamente você vai dizer que, por exemplo, uma criança que está usando o Instagram, ou então o Facebook, ou então o próprio YouTube, né? Ela está ali dispersa ou que ela não pode aprender naquele ambiente. Então, hoje, quando a gente pensa no cenário da convergência midiática, a gente também pensa nessa possibilidade educacional. Então, até essa matéria, né, que a gente viu anteriormente sobre reciclagem, sobre os 4 R's, então, essa matéria ela pode ser usada em um ambiente educacional, né, em uma aula de ciências, por exemplo, em uma aula de biologia, e isso pode se converter em um material educacional, né, que nasceu aí como uma pauta, enfim, como uma matéria televisiva, mas que pode ser usada nesse ambiente educacional. Então, acho que a convergência midiática, ela dá essa possibilidade de você ter vários ambientes de aprendizagem, e muitas vezes esses ambientes eles são muito mais próximos, né, dessas crianças e desses adolescentes. Então, hoje a gente tem, por exemplo, canais no YouTube, podcasts, audiobook, né? Então, tudo isso pode ser utilizado, né, pelos professores como ambiente de aprendizagem, trazendo essa convergência aí entre comunicação e educação. Joara, a convergência midiática é algo assim absolutamente livre, né, que respeita a liberdade plena, absoluta. Não há uma delimitação de horário, de espaço, enfim, 24 horas por dia, todos os dias do ano, ela está à disposição. O que fazer para que o remédio não se transforme em veneno? Para que o excesso, por exemplo, da presença na convergência midiática afaste as pessoas umas das outras dentro de casa? Então, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente fala de convergência midiática, isso é interessante, assim, até nos autores que são, enfim, os grandes cânones, né, desse assunto, eles falam que a convergência midiática, de fato, ela acontece na nossa cabeça. Então, a convergência midiática, além de ser um fenômeno comunicacional e cultural, é um fenômeno cognitivo, né? Então, quando a gente fala dessa questão da cognição, a gente está aí o tempo inteiro exposto a esse cenário. Então, a gente tem que ficar muito vigilante, né? Porque isso é um estímulo constante. Então, o tempo que a gente fica, por exemplo, exposto ao nosso smartphone, o tempo que a gente fica trabalhando, ainda mais depois desse cenário de pandemia, em que trabalhar e não trabalhar, os limites, eles estão aí muito próximos e muito tênues. Então, acho que a gente tem que ficar muito vigilante a essa questão da cognição, né? Então, da forma com que a gente está se expondo, né, a essas possibilidades de comunicação. Então, será que quando eu estou indo para um restaurante, de fato eu estou ali apreciando aquela comida, ou eu estou indo só para tirar foto, ou então pensar nos nossos momentos de lazer, também nos nossos momentos de atividade física, né? Então, qual é a intensidade, né, com que a gente está exposto e está usando, né, essas redes sociais digitais, e também colocar limites, né? Então, como você falou, por mais que isso esteja disponível, né, o tempo todo e que a gente possa acessar com muita facilidade, ver como é que isso está implicando nas nossas relações sociais, entre aspas, presenciais, né? Então, acho que a gente sempre tem que ficar ali ligado, e eu acho que os nossos próprios, né, meios acabam ajudando a gente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, esses boletins semanais que chegam no nosso celular, né,
falando do tempo que a gente ficou, então, você aumentou 25% do seu tempo no celular, ou então diminuiu. Então, enfim, eu acho que esses próprios, né, dispositivos móveis, eles podem ser nossos aliados, né, aí nessa vigilância. E sempre entender, enfim, o nosso corpo como uma máquina e, obviamente, que todo o excesso ele acaba trazendo algo prejudicial, né? Então, o excesso de informação, e acho que a gente viu muito isso na pandemia, também traz essa pandemia informacional, né? Então, acho que a gente tem que sempre ficar vigilante nessa perspectiva de consumo aí, e principalmente das nossas crianças, né? Entender que existe um momento ali que você pode introduzir, obviamente, um celular, um tablet na vida de uma criança e de um adolescente. Joara, e o mundo metaverso? A gente tem visto cada vez mais esse metaverso, esse cruzamento de um mundo real com o mundo virtual, ganhando cada vez mais corpo. Como podemos inseri-lo nessa questão aí da convergência midiática, associando com a educação que você se referia? Então, eu acho que um ponto importante, quando a gente fala de convergência midiática, e até quando a gente fala dessas narrativas, né, ficcionais que a gente tem aí disponíveis, quando a gente fala de internet, né, de cibercultura, a gente não tem muito essa dicotomia do que é real e do que não é real, né? Na verdade, tudo é real. Então, isso é uma perspectiva também do metaverso, né? Então, eu acho que quando a gente fala do metaverso, existe essa questão também, né, de uma economia política. Obviamente, isso tem rendido, né, dinheiro, e hoje é muito difícil a gente falar de comunicação sem se apartar dessa perspectiva econômica. Mas eu acho que também entra essa perspectiva educacional, né, de entender, obviamente, essa possibilidade do metaverso como essa aproximação educacional e também com essa capacidade, obviamente, imaginativa e também narrativa, né? Então, a gente tem aí essa possibilidade de você fazer, né, emojis, enfim, de construir novas imagens, e de trazer, obviamente, uma possibilidade palpável, né, de você ter uma pessoa aí nesse metaverso. Então, acho que a grande possibilidade, né, do metaverso dentro da educação é essa possibilidade realmente imaginativa, né, de você poder criar realidades, né, e também essa importância da própria utopia, né, para a nossa aprendizagem. Então, por mais que a utopia seja algo que a gente não vai alcançar, está ali no nosso horizonte de busca, né? Então, talvez trazendo o exemplo da matéria que a gente viu anteriormente, né, que falava sobre sustentabilidade. Então, por mais que uma perspectiva de sustentabilidade plena seja muito difícil, né, diante dessa nossa realidade de consumo, obviamente que essa construção de possibilidades de sustentabilidade é algo importante para que a gente busque e se torne cada vez mais sustentável, né? Mesmo que essa sustentabilidade não seja 100% plena ou 100% alcançável. Joara, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Até mais.